mensagem hoje, a trajetória de um campeão, ela vai falar no seu coração aqui nessa noite. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 6 até o versículo de número 11 vai falar sobre José e sobre os sonhos de José. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco através da vida desse homem, através da vida desse jovem, através da vida desse instrumento de Deus. Mas para que ele fosse instrumento de Deus, ele teve uma trajetória, teve um caminho para traçar, teve um caminho para trilhar. E nós vamos aprender aqui sobre a história deste grande homem. Gênesis capítulo 37, o versículo 6 nos diz assim: E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E ainda sonhou outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Esta é a leitura da palavra que vamos meditar nessa noite. A trajetória de um campeão. A trajetória de um homem que sonhava. A Bíblia nos diz que José era o 11º filho de Jacó. Era o filho da amada Raquel, esposa de Jacó. José, ele tinha mais um irmão por parte de pai e mãe, que era Benjamim, que foi o 12º filho de Jacó. E a Bíblia nos diz que esse rapaz, ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus para um grande negócio, para um grande propósito. E nós vamos ver isso através dos sonhos que José vai ter. José tem sonhos aonde ele está ali colhendo trigo. E a história vai falar do trigo. Depois ele vai, aleluia, o trigo vai fazer parte do trabalho dele. Deus já estava mostrando que era através do alimento, que era através ali do alimento que Deus ia usar a vida dele. A Bíblia vai mostrar que todos os seus irmãos se prostraram perante ele, ali pelos molhos de trigos, mostrando que futuramente eles iam se prostrar perante ele atrás do trigo. A Bíblia nos mostra que o sol e a lua e as estrelas se prostraram perante ele, mostrando que toda a terra iria se prostrar perante José. Deus escolheu ele para um algo grande, para um algo tremendo, para um algo grandioso e transformador daquela época. Mas ele era apenas um menino. E para ele chegar a esse ponto que Deus queria, Deus precisava treiná-lo, passar ele em certas situações que formasse o seu caráter, que formasse a sua identidade e que ele aprendesse ali com Deus e com aquelas situações qual é a trajetória de um campeão. O campeão, às vezes vemos ele apenas levantando a taça,
apenas no final de uma corrida, chegando em primeiro lugar e levantando aquele caneco e sendo aplaudido. Mas para que ele seja aplaudido no final, ele tem que ter uma grande preparação para chegar ao ponto de ser campeão. Ele precisa de limitações, ele precisa às vezes se negar a si mesmo, ele precisa se esforçar ao máximo para que ele chegue em primeiro lugar. Nós temos aqui, né, nessa live aí, um irmão assistindo que é corredor, né? O irmão, ele participa de muitas corridas. O irmão sabe do que eu estou falando, não é apenas chegar em primeiro com vários competidores, não, há um grande treinamento, há dias e dias e dias de treinamento para se tornar um campeão. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre isso, sobre a trajetória de um campeão. A trajetória de um campeão. E nós vamos ver que a trajetória de um campeão ela é cheia de obstáculos, ela é cheia de situações, ela é cheia de decepções. E nós vamos entender aqui quais são o caminho da trajetória que José fez para chegar. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 24, vai contar, depois dessa parte que nós lemos do sonho, vai contar que os seus irmãos se enfureceram com ele por causa disso. E os seus irmãos, eles projetaram acabar com a vida dele. Queriam destruir o sonhador, queriam acabar com a vida dele. O campeão não é aquele que vai agradar a todos, o campeão é aquele que às vezes ele é um pouco isolado, ele é um pouco sozinho. As pessoas invejam não o que ele tem, às vezes a pessoa inveja quem ele é. Não estão invejando algo que ele tem, mas quem ele é. É uma pessoa perseverante, é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa que acredita que amanhã será melhor, e às vezes isso incomoda as pessoas. E isso incomodou os seus irmãos se sentiram incomodados e tentaram acabar com a vida de José. E o primeiro ponto, o primeiro caminho da trajetória de José, a Bíblia nos diz que é uma cisterna. Ele vai da casa do seu pai, um lugar que ele tinha todo o conforto, um lugar que ele tinha todo o apoio, ele vai a uma cisterna. Então é um caminho de altos e baixos. Ele está lá e de repente ele já está dentro de uma cisterna. A Bíblia nos diz que os seus irmãos, eles vão lançar ele dentro de uma cisterna. E este é a primeira trajetória da vida de um campeão. Ele não vive só no alto, ele não vive só no baixo. A trajetória de um campeão é cheia de altos e baixos, de altos e baixos. Um campeão não se faz com a quantidade de vitórias que ele tem. O campeão se faz com a quantidade de derrotas que ele tem, e mesmo sendo derrotado, ele não se abate e levanta para se tornar um campeão. Um campeão, se for contar quantas vitórias e quantas derrotas, ele costuma ter muito mais derrotas. Às vezes ele beijou muito mais a lona do que ele fez alguém beijar a lona. Mas a trajetória de um campeão não se fala daqueles que conquistam, mas se fala daqueles que não desistiram. O campeão se faz daqueles que não desistem, daqueles que não se abatem por causa do altos e baixos, porque hoje estou na bonança, amanhã estou na necessidade. O campeão ele se faz porque ele consegue enfrentar os seus momentos de adversidades, levantar a cabeça, bater a poeira e seguir em frente. E o primeiro caminho na vida desse jovem, ele está na casa do seu pai, rodeado de muitas pessoas. E depois disso, ele é lançado dentro de uma cisterna. Ele é lançado dentro de uma cisterna. As pessoas que talvez poderiam protegê-lo, seus 10 irmãos mais velhos, que deveriam protegê-lo, são quem agora quer destruí-lo. Quer lançar ele dentro da cisterna. Querem matar ele. E volta a repetir, não por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele tem. Mas querem matá-lo por aquilo que ele é. Querem destruir por aquilo que ele é. Ele é o sonhador. Ele é aquele que acredita, ele é aquele que usa fé, ele é aquele que persiste. Então querem matá-lo por isso. Esse é o primeiro trajeto da vida de um homem, do altos e baixos. E quando José, ele sai daquela cisterna, ele imagina que talvez agora o seu trajeto será melhor. Os seus irmãos lançaram a corda dentro daquela cisterna, estão tirando ele de lá, e ele imagina, agora vai ser melhor.
O meu caminho agora vai ser melhor. Estava lá embaixo e agora eu vou viver algo diferente. E a Bíblia nos diz que após tirar ele da cisterna, eles vão vendê-lo como um escravo. Os seus próprios irmãos vão entregá-lo a um mercador de escravos. E vão vender José por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Aqui vale lembrar que foi o mesmo valor que venderam o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o mesmo valor que foi pago, que Judas vendeu o Senhor Jesus Cristo. Foi o valor que José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Então, às vezes ele acha que está caminhando, ele acha que está melhorando, e de repente parece que alguém chega e dá uma rasteira. Alguém parece que chega e dá uma rasteira. E ele agora se sente sozinho, porque ele é levado escravo para uma terra estranha. Uma terra que ele não conhece, ninguém o conhece. Uma terra que ele chega como um servo, como um escravo. É um lugar que ele chega chicoteado, com fome, com sede, com muitas necessidades. Mas a trajetória desse homem, como nós estamos falando aqui da vida de José, nós estamos falando da trajetória de um campeão. O final da vida desse homem será uma vida vitoriosa. Mas a vida vitoriosa não quer dizer que ela é um conto de fadas, que viveram felizes para sempre. A história de um campeão, ela fala de muitas adversidades. A trajetória de um campeão, ela vai falar de muitas dificuldades que precisou ser enfrentado. Nenhum campeão chega no final porque ele desistiu. Nenhum campeão se torna campeão porque ele parou, ele desistiu, ele se entregou à situação, ou ele deixou que a situação o mudasse, o transformasse. Eu tenho certeza. Eu estou falando isso para você, eu estou falando isso para a tua vida. O campeão não se faz porque desiste. Talvez você esteja nessa situação, mas não é momento de desistir. Nós não temos essa opção. A Bíblia diz que com Cristo é vencer ou vencer. Nós não temos a opção de desistir. Deus não se agrada daqueles que desistem. A derrota não foi feita para aqueles que creem em Deus. Para aqueles que creem em Deus, há momentâneas adversidades, coisas contrárias, assim como aconteceu na vida de José. E a hora que ele achou que estava bem, que estava saindo da cisterna, agora ele está chegando lá na outra terra, como um escravo. A trajetória da vida desse campeão é uma trajetória que podemos tirar como base de alguém que não desiste. E eu quero já dizer para você, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Persista, insista, corre atrás. Se você não está aguentando correr, ande, mas não pare. Arraste, mas não pare. Continue tentando, continue lutando, continue acreditando. A vitória, ela vai vir. Ela virá. Mas José precisava passar por esses caminhos. Às vezes nós estamos passando por algumas situações que é necessário passarmos por essas situações. É necessário enfrentarmos este problema, pois essas situações vão trabalhar o nosso caráter. Vai nos deixar mais forte. Vai nos preparar. E ali agora, o novo caminho na vida de José vai mostrar essa preparação. Porque o outro caminho, ele vai sair do mercado de escravos. Ele foi parar no mercado de escravos ali no Egito. E ele vai sair do mercado de escravos para ser um escravo na casa do chefe da guarda de Faraó. Ele vai ser um escravo na casa de Potifar, o homem que assistia diretamente com Faraó. Então a Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 27, do versículo 28 ao versículo 36, essa trajetória desse campeão, desse vencedor, ali como um escravo na casa de Potifar. E ali é algo que Deus preparou ele.
Porque a casa de Potifar era uma casa próspera. É uma casa que tinha muita abundância, mesmo ele sendo escravo. A Bíblia nos diz que aonde ele estava, Deus abençoava. Aquilo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Eu tenho certeza, meu irmão, que às vezes você pode estar passando dificuldade, você pode estar passando as adversidades da vida, mas aonde você toca, Deus abençoa. Aonde você vai, as pessoas se sentem abençoadas com você, porque não é porque você está nessa situação que Deus não está com você. Não é porque você está passando no vale que Deus não está com você. Deus está com você na bonança, na alegria, na tristeza. Deus está com você no vale, nas montanhas, aonde você estiver. Deus está com você, e a Bíblia nos mostra que Deus estava com José nas adversidades. Nas adversidades. Tem pessoas que pensam, não, eu estou passando adversidade é porque Deus não está comigo. É porque Deus me abandonou. E às vezes pensa, Deus não existe, porque eu estou passando, olha a vida que eu estou enfrentando. A Bíblia nos conta que Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens judeus ali na Babilônia, eles não se prostraram perante a imagem, eles foram fiéis ao Senhor, e o rei ali, Nabucodonosor, vai pegar aqueles 3 jovens e vai lançar dentro da fornalha de fogo ardente. Por que eles estavam passando aquela situação? Porque Deus não estava com eles? Ele estava sendo lançado no fogo, ele estava vivendo aquele momento porque Deus não estava com eles? Não, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que quando eles caíram dentro do fogo, o Senhor estava lá com eles dentro do fogo e não deixou que eles, aleluia, que o fogo os tocasse. Não importa se está dentro da adversidade, dentro do problema, Deus está com você. Daniel entrou dentro da cova dos leões por ser fiel ao Senhor, e o Senhor estava lá dentro da cova dos leões com ele. O Senhor estava lá com ele. Não é porque você esteja passando uma dificuldade que Deus não está com você. E isso vai contar sobre a vida de José. Porque na casa de Potifar, Deus abençoou a casa de Potifar, porque era onde José estava. Deus abençoou a casa de Potifar, porque José estava na casa de Potifar. Aonde você estiver, meu irmão, você é um instrumento de bênçãos de Deus. Você é um instrumento das bênçãos de Deus aonde você está, aonde Deus te plantou. Você é um abençoador. Abençoa o lugar que você está. Aonde José punha a mão para trabalhar, Deus prosperava. Esse era o caminho, e talvez José pensou, agora está melhorando. Está melhorando. Potifar tirou ele do campo e falou, não, você é um homem abençoado. Eu vou te colocar agora na administração da minha casa. Agora você vai governar minha casa. Potifar falou para José, você vai governar toda a minha casa, porque é onde você põe a mão, tem bênção. Então você vai ser agora administrador de tudo que eu tenho. De tudo que eu tenho. Só não toque na minha mulher, o resto você tem toda a liberdade. E talvez para José, né, a trajetória de um campeão já estava melhorando. Eu ainda sou escravo, mas pelo menos agora eu não tomo mais chicotadas. Talvez melhorou a situação. E a história daquele homem, ela vai sair da cisterna, vai para o mercado de escravos, do mercado de escravos para a casa de Potifar. Mas acontece uma situação, mais uma vez ele é injustiçado, pois está fazendo uma coisa certa, ele é injustiçado. Ele está sendo injustiçado novamente por estar fazendo a coisa certa. Às vezes nós podemos pensar, eu estou fazendo a coisa certa e não está dando certo. Eu estou fazendo a coisa certa e as pessoas estão me dando pedrada. Eu estou fazendo a coisa certa e mesmo assim não estão me compreendendo, não estão entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a coisa certa e mesmo assim, olha a situação que eu estou vivendo. E talvez você desiste e pensa, não, eu vou desistir de fazer a coisa certa. A partir de hoje não vou fazer mais desse jeito. A partir de hoje eu vou ser assim. Meu irmão, Deus é contigo. Permaneça fiel ao que Deus tem para a tua vida. Permaneça fiel naquilo que Deus tem para a tua vida.
Permaneça fiel ao chamado de Deus para a tua vida. Permaneça fiel. José permaneceu fiel. Essa é a trajetória de um campeão. Ser fiel, ser persistente, ser lutador, confiar, acreditar. Não desista dos seus sonhos. Não desista, não pare, não se entregue. Acredita, persista. Da casa de Potifar, ele vai para a prisão. Da casa de Potifar, de um escravo livre, com todo o acesso à casa de Potifar e todos os bens, ele agora se torna prisioneiro, acusado de estupro ou de tentativa de estupro. Ele é levado, um escravo acusado de tentativa de estupro, sendo lançado numa prisão. Sendo lançado numa prisão. Era um cenário perfeito para ele desistir. Era o cenário perfeito para ele falar: acabou, não dá mais. Quantas pessoas chegam numa situação dessa e falam: não, eu não consigo mais, eu parou. Mas Deus estava forjando a vida dele. Deus estava forjando o caráter dele. Irmão, continue fiel. Acredita. Da casa de Potifar ele vai como prisioneiro. Ele está como prisioneiro. E lá na prisão agora ele não tem nada. Lá na prisão está tudo escasso. É mais chicotadas. A situação parece que não vou conseguir, não vou vencer. Mas mesmo assim a Bíblia nos diz que aquele homem permanece fiel. E Deus o abandonou porque ele foi para a prisão? Não. A Bíblia nos diz que Deus foi com ele para aquela prisão. E aonde José punha as mãos, Deus abençoava. E Deus vai prosperar aquela prisão. Aonde José tocava, Deus abençoava. E Deus usou a vida dele ali. E ele foi administrador agora também daquela prisão. Primeiro ele é administrador lá da casa de Potifar, com muitas coisas, com muitos bens. Agora ele é levado para a prisão e se torna administrador da prisão, com muita escassez. Com muita escassez. Ele se torna também administrador ali. Deus primeiro preparou ele na casa de Potifar por muitos anos, para que ele fosse administrador no momento de grande bonança, no momento de grandes frutos, de muita prosperidade. E depois Deus vai levar ele para a prisão e vai preparar ele para administrar num lugar que não tinha quase nada. Ele primeiro aprende com Deus a administrar o muito, depois Deus vai levar ele para administrar o pouco, para administrar coisas poucas. Ei, Deus estava preparando ele para o trono, Deus estava preparando ele para colocar ele como governador, porque ele precisava administrar primeiro 7 anos de grande fartura, e depois ele ia administrar 7 anos de grande escassez. De grande escassez ele ia administrar 7 anos. Deus estava preparando. Eu não sei o trajeto que você está passando, eu não sei os caminhos que você esteja trilhando hoje, mas Deus está preparando a sua vida. Deus está te preparando para um propósito. Se você tem um projeto na sua vida, Deus está te preparando para viver esse momento. Não desista, porque depois de prisioneiro, o trajeto dele é como governador. Ele vai de prisioneiro a governador de toda aquela terra.
Ele amanhece governador, mas ele amanhece um escravo, um prisioneiro, mas ele vai dormir livre, ele vai dormir governador de todo aquele Egito, porque Deus não esqueceu dele, porque Deus estava com ele, porque Deus estava apenas trabalhando nele para colocar ele ali do trono, para colocar ele como governador de toda aquela terra. Ele vai chegar a ser campeão, mas ele vai ser campeão porque no seu trajeto ele não desistiu dos seus sonhos. Ele continuava acreditando, ele continuava fiel ao Senhor, ele não abandonou o Senhor pelo caminho, ele continuava fiel, ele continuava fiel. E é uma coisa que nós aprendemos com a vida de José. É uma coisa que nós aprendemos com a vida desse homem. Que quando Deus está plantando, que quando Deus é que está trabalhando, não importa em que terra que seja. Quando Deus está nos plantando, não importa em que terra, se a terra é estéril, se a terra é boa, se a terra é seca, se Deus estiver te plantando, você vai prosperar onde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar, não importa a terra. Ló, sobrinho de Abraão, perdeu tudo nas campinas verdejantes do Jordão, enquanto Abraão foi próspero, morando no deserto. Mas aquele no deserto estava com Deus, aquele que estava nas campinas verdejantes do Jordão, esqueceu de Deus. Não importa se é no deserto que você está, na adversidade que você está vivendo, se é Deus que está plantando a sua vida, meu irmão, você vai sair abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você chegar, quer seja na casa de Potifar, Deus vai abençoar. Se você chegar na casa de Potifar, Deus vai abençoar. Se você chegar no cárcere, na prisão, Deus vai te abençoar. Se você chegar no palácio, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Deus vai continuar te abençoando. Aonde você estiver, Deus está plantando. E na plantação de Deus, Deus não erra. José foi bênção na casa de Potifar. Foi bênção na prisão. Foi bênção no palácio. Porque Deus estava com ele. Aonde Deus está, o ambiente é abençoado. Não existe terreno estéril. Quando é Deus quem planta. Quando é Deus quem planta, não existe terreno estéril. Está entendendo essa mensagem, meu irmão? Está entendendo essa palavra? É uma palavra para o teu coração. A trajetória de um vencedor não é um caminho reto. Não é um caminho reto. É um caminho cheio de altos e baixos. Grandes obstáculos. Grandes dificuldades, limitações, traições. É assim que talvez José poderia se sentir traído pelos seus irmãos. Humilhado como escravo. Injustiçado por Potifar, por lançar ele da prisão mesmo ele sendo honesto. Mas eu quero te dizer, um servo de Deus, um vencedor, não é o ambiente que faz ele. Ele não se deixa ser transformado pelo ambiente. Estou na prisão, vou desistir de tudo, vou virar um bandido. Estou na casa de Potifar, sou escravo, vou desistir de Deus. Deus esqueceu, Deus me esqueceu, me lançou nessa cidade. Eu vou abandonar. Não é um ambiente que faz uma pessoa, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo transforma qualquer ambiente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo transforma qualquer ambiente. Ela não se deixa ser mudada ou transformada pelo ambiente. Eu fiz porque todos estavam fazendo. A trajetória de um campeão não é andar como todos estão andando. A trajetória de um campeão é fazer diferente, é ser diferente. Campeão, no meio de uma disputa, é um.
enquanto há muitos outros que não venceram. Não é porque fez igual aos outros, é porque fez diferente. Não se deixa ser mudado pelo ambiente, meu irmão, mas deixa o Espírito Santo mudar o ambiente através da sua vida. Seja um instrumento de Deus para mudar qualquer ambiente. Qualquer ambiente que você chegar, que ele seja transformado, quer seja a casa de Potifar, a prisão, o palácio, todo lugar que você chegar, seja transformado e mudado porque você está lá. Porque o Espírito Santo está lá. A Bíblia nos diz que Potifar, quando viu que Deus era com ele, foi abençoado, entendeu? Deus abençoa esse homem, eu vou ser abençoado. Ou seja, ele chegou ali, ele foi o centro do ambiente, ele mudou o ambiente, ele mudou a casa de Potifar. Eu não sei aonde Deus vai te usar para transformar, não sei se é no trabalho, na escola, na sociedade. O mundo precisa ver as marcas de Deus em nós. O mundo precisa, no seu trabalho, na sua escola, na sociedade, na sua vizinhança, o mundo precisa ver as marcas de Deus em nós. Assim como Potifar viu na vida de José. Quer ser um vencedor, meu irmão? Quer ser uma vencedora, minha irmã? Deixa o mundo ver as marcas de Deus em você. Seja um influenciador, não um influenciado. Seja um influenciador. Influencie as outras pessoas. Mude as outras pessoas por aquilo que você é. Não permita ser mudado por aquilo que há outras pessoas que não estão nesse mesmo trajeto estão. Que elas têm o poder de influenciar a sua vida para que você desista. Não desista. Persista, insista, vai até o fim. Seja influenciador de coisas boas, de amor, de paz. Deixa as marcas de Deus aparecer através da sua vida. Deixa. José, ele sabia o que Deus esperava dele. José sabia o que Deus esperava dele. Deus esperava que ele fosse fiel. E o que Deus espera de nós? Você já pensou nisso? O que é que Deus espera de mim e de você? Qual a expectativa de Deus em relação a mim e a você? Qual é a expectativa de Deus em relação à sua vida? Ou você é apenas mais um que chegou nesse mundo? Ou você é alguém diferente que Deus vai usar para transformar? O que Deus espera de você, meu irmão? José sabia o que Deus esperava dele. Que ele fosse fiel, íntegro, sincero, verdadeiro. É o que Deus espera de nós. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Talvez você possa falar, mas pastor, não é fácil a vida que eu estou levando. Você não conhece a luta que eu estou enfrentando. Você não sabe o caminho que eu já passei. Nem eu não sei. Mas converse com um vencedor. E você vai ver que ele enfrentou mais dificuldades que você enfrentou. Converse com um vencedor. E você vai ver que ele teve todos os motivos para desistir. Mas ele não desistiu. E aqui eu quero falar um ponto com você. Não basta apenas sonhar, meu irmão. Não basta apenas sonhar, minha irmã. É preciso não desistir dos sonhos. Sonhar, todos podem sonhar. Mas é preciso não desistir dos sonhos. Não desista dos teus sonhos. O vencedor não é aquele que não sonha. O vencedor, ele sonha, mas não desiste. O fracassado também sonha, mas desiste. O derrotado sonha, mas desiste. Mas o vencedor é aquele que sonha,
e não desiste dos teus sonhos. O vencedor, ele sonha, mas ele não desiste, ele persiste, ele luta. Ele enfrenta os obstáculos, as adversidades, mas ele não desiste. Entre o sonhar e a realização desse sonho, existem caminhos de grandes provas. Existe um grande trajeto a ser percorrido. Existem várias etapas que não podem ser queimadas. Precisam ser vencidas. Entre os sonhos e o momento da realização do sonho, há um grande trajeto, há um grande caminho, há grandes adversidades que precisam ser vencidas, que não podem haver desistência nesse meio. Há grandes adversidades na vida de um vencedor, em todos, mas a diferença está naqueles que sonharam, mas não desistiram do sonho. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Lute, persista, corra atrás. Não desista dos seus sonhos. José não desistiu dos seus sonhos. José sabia que Deus estava chamando ele para algo grande. O sol, a lua e as estrelas se prostrariam perante ele. Deus estava chamando ele para algo grande. Mas entre Deus chamar ele para um algo grande e ele chegar a governador do Egito, teve grandes adversidades, inúmeros obstáculos, e ele venceu. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele passou pelo caminho da perseguição, isso dentro da própria casa. Ele passou por momentos de dificuldade dentro da família. Os próprios irmãos tentaram matá-lo, mas ele não desistiu porque estava tendo um problema dentro da sua família. Ele continuou firme. Os maiores desafios que às vezes nós enfrentamos, às vezes enfrentamos dentro da nossa própria casa. Os maiores desafios que enfrentamos, às vezes enfrentamos dentro da nossa própria casa. Às vezes imaginamos que os que estão à nossa volta vão ser os primeiros a me motivar no meu sonho, a acreditar no meu sonho, e às vezes não é assim que acontece. Às vezes são as primeiras a tentar matar aquele sonho. Mas se o sonho vem de Deus para a tua vida, não desista dele. Mesmo que você enfrente a adversidade dentro da sua casa, mesmo que as outras pessoas não acreditem, mesmo que os seus não acreditem em você, continue persistindo, acreditando no sonho que Deus te deu. Ele passou isso dentro da sua casa. Ele passou pelo caminho da traição dentro da família. A trajetória de José não foi uma trajetória reta, não foi uma linha reta. Não. Ele passou por traição dentro da família. Foi tratado como um qualquer uma coisa. Foi tratado como um doido, um sonhador, alguém que está fora desse mundo, alguém que não tem lógica naquilo que ele fala, alguém que precisa ser destruído. Foi assim que ele passou, foi as adversidades que ele enfrentou. Passou por caminhos de tentações. Passou ali com a mulher de Potifar. No melhor momento que ele enfrentou, no meio de tantas adversidades, no melhor momento, ele vai passar por uma tentação com a mulher do chefe. Com a mulher. E enfrentou uma das mais perigosas armadilhas que um homem enfrenta. Mas mesmo diante dessa armadilha, ele permaneceu fiel. Às vezes nós não alcançamos a vitória porque nós perdemos o foco. Porque nós nos deixamos desviar do foco. Ele estava no foco ali, ele estava indo reto, de repente aparece uma tentação que
agradou os olhos dele, que poderia levar ele a um outro caminho. Mas ele tinha foco, ele sabia que ele estava passando por uma situação que Deus preparou para ele. Então ele não desistiu desse trajeto. Ele não permitiu que essa tentação o conduzisse. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, você tem que manter o foco. Qual é o seu foco hoje? Qual é o caminho que você está percorrendo para chegar no seu alvo? Não desvia dele. Permaneça fiel a ele. Sabe, busque cada dia se aproximar mais do seu objetivo. Não permita que situações tirem você do caminho. José passou por isso. Passou por calúnias. Foi caluniado quando ele permaneceu fiel, ele foi acusado. Injustamente passou por calúnia. Ele foi para a prisão sem dever nada, sem ter feito nada de errado. Injustiça acontece. Injustiças acontecem com a nossa vida. Mas não podemos deixar que o mal das outras pessoas destrua o bem de Deus que está em nós. Não podemos permitir que o mal na vida das outras pessoas destrua o bem de Deus que há em nós. José não permitiu que o mal que a mulher de Potifar, que os seus irmãos fizeram com ele, destruísse Deus dentro dele. Permaneceu fiel. Permaneceu fiel. A Bíblia diz que ele passou pelo caminho da ingratidão. Passou pelo caminho da ingratidão. O copeiro de Faraó, que ele aliviou ali dentro da prisão, revelou seus sonhos, esqueceu dele lá. Passou por caminhos de ingratidão. Às vezes você espera que as pessoas vão te lembrar daquilo que você está fazendo, e às vezes não é assim que acontece. Às vezes fazemos muito, lutamos e nos esforçamos para ajudar e não somos vistos, reconhecidos. E às vezes recebemos como pagamento a ingratidão das pessoas que tanto lutamos por elas, que tanto nos esforçamos por elas, que quantas madrugadas perdemos por elas, que quantas vezes negamos os nossos próprios desejos para agradá-las. E às vezes recebemos em troca a ingratidão. A ingratidão acontece. José não foi o primeiro, não será o último. A ingratidão não está acontecendo somente com você, já aconteceu com outros e vai acontecer com outros também no futuro. Mas não permita que ela pare o teu sonho, o teu projeto. Não permite que ela destrua os seus caminhos. A ingratidão não pertence a você, pertence à pessoa que está agindo com a ingratidão. A ingratidão dói, dói. A ingratidão machuca, machuca. Mas Deus é quem nos cura. Deus é quem nos cura. Deus é quem está conosco para nos curar. Deus. E aí eu quero resumir esse final para você. Que eu falei aqui que nós temos que dar fruto aonde Deus plantar. Mas como dar fruto aonde Deus plantar? Como influenciar e não ser influenciado? Como vencer as provas sem queimar as etapas? Como? Como vencer as provas sem queimar a etapa? E eu quero falar de 8 conselhos aqui para que isso não ocorra. E o primeiro conselho é o que eu venho falando em toda essa live. O primeiro conselho: não desista dos teus sonhos. Você quer anotar aí como dar fruto onde Deus te plantar? Como influenciar e não ser influenciado? Como vencer provas sem queimar etapa? O primeiro ponto:
não desista dos teus sonhos. Determinação, persistência são as marcas de um campeão. Não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas de um campeão. José não desistiu. Lutou até o fim. Lutou até o fim, ele não desistiu. Não desista dos seus sonhos. É o primeiro conselho. O segundo conselho que eu tenho para a tua vida. O segundo conselho. Viva acima da mediocridade. Viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. José não era só mais um escravo. Ele era aquele que fazia diferença. Ele não era só mais um na prisão. É aquele que fazia diferença. Ele não era como nivelado por baixo, nivelado como os demais. Ele era alguém diferente. Na casa dos seus irmãos, ele era diferente. Né? Aonde José chegava, ele era colocado no posto de excelência. Chegou na casa de Potifar, foi colocado no posto maior. Chegou na prisão, foi colocado num posto maior. Chegou no palácio, foi colocado num posto maior. Não permita viver no nível da mediocridade. Ser nivelado por baixo. Faça diferença. Deixa o Espírito Santo na sua vida transformar o ambiente. Você não é mais um. Você é um instrumento de Deus. É o templo do Espírito Santo. Não, segundo, viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Eu vou com a boiada. Todo mundo está fazendo. Porque todo mundo está assistindo. Porque todo mundo. Porque todos. Não. A vida de um campeão não é andar com a maioria. É fazer além. Enquanto alguns dormem, os campeões estão lutando. Enquanto alguns dormem, os vencedores estão treinando, estão persistindo, estão estudando, estão lutando para vencer. Estão lutando para vencer. Continue, persista. Não se deixe. Aonde José chegava, quer seja na casa de Potifar, ele foi o mordomo, o chefe dos escravos. Foi chefe dos escravos. No cárcere ele teve a confiança do carcereiro, né? Foi chefe dos presos, chefe do presídio ali, ele foi chefe. Aonde ele chegava, ele tinha um posto de excelência. Não se deixe ser nivelado por baixo. Terceiro conselho. Viva de tal forma que os seus caluniadores, que os seus críticos, eles passem-se por mentirosos. Pessoas que estão falando mal de você. Viva de uma maneira que aqueles que estão falando mal de você, eles passem por mentirosos, porque as pessoas vão ver a sua vitória. Estão falando que você é dessa forma, que você desiste, que você é fraco. Não, viva de forma a mostrar que você é um servo de Deus. Algumas pessoas estão falando é fraco na fé, não consegue, vai desistir. Mostre que você é um servo, você não vai parar. Viva de tal forma que seus caluniadores, seus críticos, eles que passam por mentirosos. Potifar, certamente ele não acreditou que na história que a mulher dele tinha contado, que José tinha tentado estrupar, né, a vida dele, a esposa dele, né? Ele vai julgar José na prisão apenas para manter a sua imagem, mas realmente, se ele tivesse acreditado, ele teria mandado matar ele. Ele teria mandado matar. A mulher de Potifar criticava ele. Mas José era tão fiel, Potifar sabia que José era tão fiel, que não.
Ele sabia que a mulher estava mentindo. Porque ele sabia que José era um homem íntegro. Ele não quis manchar a sua imagem e lançou ele na prisão. Mas ele sabia, não, esse jovem não ia ter feito isso. Porque se ele acreditasse que José tinha feito, ele teria mandado matar José. Que era a lei daquela época. Quarto conselho. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios. Honre a Deus e Deus o honrará. Não negocie os seus princípios. Honre a Deus e Deus o honrará. Não troque a sua fé, a sua posição, o teu caminho, o teu projeto, o seu propósito, porque alguém ofereceu algo diferente. Porque alguém ofereceu um prato diferente. Persista, vá em frente, lute. José tinha um caminho. A oferta da mulher de Potifar era uma ótima oferta. Era uma ótima oferta da mulher de Potifar. Mas ia contra os seus princípios. Ia contra aquilo que ele acreditava. Não negocie. Ainda que você perca aquilo que às vezes você acha que tem. Não negocie. Honre a Deus e Deus vai te honrar. José honrou a Deus, não aceitou a oferta. Foi parar numa prisão por não aceitar a oferta. Mas foi da prisão que Deus vai levar ele para ser governador de todo o Egito. Honre a Deus e Deus vai te honrar. Quinto, não aceite o ódio. Não aceite o ódio na sua vida. Não permita que o ódio faça parte da sua vida. Rejeite o ódio. José foi odiado na sua casa. Ele era odiado pelos seus irmãos. Mas Deus mudou a história. E aqueles que odiaram José se reconciliaram com ele. E no momento da reconciliação, José não demonstrou o mesmo ódio que recebeu. José demonstrou amor. José demonstrou compaixão. Deus tem o poder de mudar vidas. Deus tem o poder de mudar vidas. Não permita que o ódio faça parte da sua vida. O ódio é um sentimento destrutivo. José poderia pensar: meus irmãos agora estão diante de mim, vou acabar com eles. Não, ele foi fiel a ele. Ele foi fiel a Deus e perdoou seus irmãos. E perdoou seus irmãos. Sexto conselho: não desperdice. Não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Não desperdice. Não brinque com as oportunidades que Deus está te dando. Na prisão, José aproveitou a oportunidade da saída do mordomo de Faraó e pediu que lembrasse dele. Quando Faraó ofereceu um alto cargo a José, ele não vacilou. Manteve fiel, não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Deus está abrindo porta para a tua vida. Não desperdice. Seja fiel. Sétimo, nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Essa é muito importante. Nunca se esqueça. Deus está no controle. Deus está no controle, nunca se esqueça. Talvez a trajetória da vida de José poderia parecer que não, Deus tinha perdido o controle. Ele não sabia onde estava indo, ia tudo acabar, ele ia ser destruído. Como que um escravo numa terra estranha poderia ser alguma coisa? Por mais que você não compreenda, por mais que a adversidade te leve nessa situação, entenda, Deus está no controle da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Amém? Oitavo conselho e último. Mantenha o seu coração
protegido na graça do perdão de Deus. Mantenha o seu coração protegido na graça do perdão de Deus. Você é um homem que perdoa e é um homem que é perdoado. É uma pessoa que é perdoada por Deus. Um campeão, ele não para a sua vida por ressentimentos. Um campeão não para a sua vida por situações. Um campeão não vive olhando para trás. Quem corre olhando para trás não sabe para onde está indo. Um campeão larga as coisas que passaram e prossegue o caminho da vitória. Quer ser um campeão? Deixe para trás as mágoas, as decepções, os ódios que você enfrentou, as adversidades, as calúnias que você enfrentou. Larga tudo para trás e prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Não permita que situações parem o seu caminho. Largue o passado no passado. Viva o presente olhando para frente. Não viva o presente olhando para trás. Entenda, Deus já te perdoou pelos seus erros. Perdoa também e segue a sua vida. Perdoa também e segue. Libere sempre amor e perdão para aqueles que vos perseguem. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Amai até os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos maltratam, que vos perseguem. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você é um campeão. E um campeão não desiste. Um campeão persiste. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, eu te louvo, te glorifico, Senhor, oh Deus, por esta palavra, por esta mensagem. Deus, tenho certeza que o Senhor tem falado nos nossos corações aqui nessa noite. Somos campeões e temos um alvo, Senhor. E vamos continuar persistindo e acreditando que a nossa vitória está próxima de chegar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê força aos teus filhos, ó Pai, que estão assistindo essa live e aqueles que futuramente vão assistir, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, os abençoe, os guarde. Pai, dê forças a eles para vencer. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o glorioso amor de Deus Pai, que as doces comunhão com o nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje, todos sempre, e todos digam amém, 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 em nome de Jesus.